Nessa noite eu quero trazer um tema que se encaixa muito bem no nosso momento histórico. Se você está atento ao que tem sido pregado desse púlpito, toda quarta, domingo pela manhã, você está percebendo que Deus está te falando de um modo especial, de um jeito bem distintivo. E mais uma vez, eu quero trazer uma temática que tem sido a temática pregada costumeiramente esses últimos dias. A noite escura da alma, quando o sol insiste em não brilhar. A noite escura da alma, quando o sol insiste em não brilhar. E nós vamos continuar a nossa série de mensagens em Atos, capítulo 27. Estamos toda quarta, domingo pela manhã, estudando Atos, versículo após versículo, capítulo após capítulo. Atos 27, nós vamos ler do verso 13 ao 20. Atos 27, do 13 ao 20. Só para a gente se contextualizar. Quem está acompanhando está ligado, quem não está pode estar aí boiando, né? O último ponto que nós paramos: Paulo está sendo levado de navio como prisioneiro para Roma, a fim de ser julgado diretamente pelo imperador romano, por César. E eles então chegam numa região chamada Bons Portos, e Paulo diz: fiquemos aqui. Mas o piloto do navio, de comum acordo com o dono do navio, e em parceria com o comandante, o centurião romano, que levava os prisioneiros, eles decidem continuar a sua rota. E nessa continuação tem início o trecho mais dramático da viagem de Paulo rumo a Roma. Vamos lá então, pode colocar aí. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Muito bem. No seu clássico poema A Noite Escura da Alma, a noite escura da alma, o frade da Idade Média, São João da Cruz, retrata de modo inspirado e vívido os sofrimentos que acompanham o cristão nesse mundo em sua peregrinação rumo à glória celeste. João levanta o fato de que todos nós passamos por fases ruins, provas divinas, momentos turbulentos, tempestades nebulosas que parecem não querer ir embora jamais da nossa vida.
E uma das coisas que essa pandemia maldita gerou sobre a humanidade foi o sentimento coletivo de que ninguém é inatingível, de que todos somos sujeitos às mesmas agruras, às mesmas dores. Ontem tivemos uma triste notícia que abalou o Brasil: a morte do famoso ator, comediante, um dos melhores da sua geração, Paulo Gustavo. Um homem que estava sendo tratado, escute isso, com um método que se dizia revolucionário, gastando dezenas de milhares de reais por dia, fazendo um chamado tratamento alternativo. Mas ele morreu, tanto quanto aquela pessoa simples e humilde, que está agora lutando na UTI do Hospital Regional. As pessoas foram niveladas, planificadas, colocadas no mesmo patamar. Há mais de um ano, nós no Brasil temos enfrentado essa noite escura da alma. Nesse exato momento que eu estou aqui pregando, nós todos aqui, se não a maioria, temos alguma pessoa amada e querida lutando contra a morte, numa UTI, no hospital público ou privado, em decorrência da Covid ou complicações geradas pela Covid. Estamos fechando o livro de Atos. Creio que em mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses no máximo, chegaremos ao final dele. E mais do que nunca, nesses últimos estudos, nós temos recebido muitas mensagens de consolo de Deus, por meio das experiências sofredoras e angustiantes do apóstolo Paulo na própria pele. E Deus está nos direcionando para essas palavras de consolo e de alento, justamente no momento em que travamos a pior batalha nessa guerra contra o coronavírus. Isso não é acidental, queridos e queridas, isso não é casual, é Deus nos guiando. Uma das coisas que eu mais odeio na minha tarefa como pregador é ser repetitivo, enfadonho. Mas eu entendo que as temáticas têm sido as mesmas nesses últimos dias, porque Deus está nos conduzindo por um caminho de consolação. No último domingo, após a minha palavra da noite, um querido amigo, um amigo amado do meu coração, que não é daqui, disse assim: Júlio, pare de se meter em polêmica, pare de se meter em querelas, pare de ficar tratando de temas assim que geram comentários, não precisa fazer isso não, pregue mensagens de consolo para o povo. Eu disse: mais do que já tenho pregado, mais do que já tenho falado. O problema é que nós julgamos as pessoas às vezes por uma palavra isolada, por um momento único, retirado do todo. Não é assim. Temos que olhar de modo integral as pessoas, as suas palavras, as suas obras. É momento de consolo, sim, e nós temos pregado sobre isso, mas em alguns momentos temos que falar de outras coisas importantes dentro da agenda de Deus. Mas mesmo correndo o risco de falar novamente sobre o que tenho falado insistentemente, mas desejando ser fiel ao texto bíblico, eu tenho algumas verdades para compartilhar com vocês nessa noite. Na verdade, só 2, tá? Porque eu vou continuar a trabalhar sobre isso na próxima quarta-feira. Então vamos lá. Primeira verdade dessa noite. E essa verdade é para o seu coração dolorido, seu coração aflito, seu coração machucado. Essa verdade é para o seu coração. As tempestades podem surgir de modo inesperado em nossa vida.
Vou repetir. As tempestades podem surgir de modo inesperado em nossa vida. Eu quero ser franco com os que estão aqui. Com os que estão aqui agora. Quem está em casa eu não vou poder saber, né? Quem é que nesse exato momento aqui está passando por uma tempestade inesperada? Levanta a mão. Pastor Cleudson, senhorinha. Andressa? É, Andressa? Irmã Luciana? Irmão Ricardo? Irmão Batista? Vamos para Atos. Vamos lá. 27, do 13 ao 15. Atos 27, do 13 ao 15. Começando a soprar suavemente o vento sul. Olha aí. Começando a soprar suavemente o vento sul. Eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Era comum que as navegações no mar Mediterrâneo antigo fossem assim, costeando as ilhas. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha de Creta um vento muito forte chamado Nordeste. Em algumas versões nós temos a palavra Euroaquilão. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Qual foi o ponto que nós paramos na última quarta? Acabei de dizer agora. O navio havia chegado em um lugar agradável, conhecido como Bons Portos, mas a tripulação decide seguir viagem rumo a Fenícia, cerca apenas de 60 quilômetros daquele local, daqui para Itamaraju. Era uma viagem que naquelas condições marítimas duraria menos de um dia. Mas repare, eles passaram semanas no mar, sem terem conseguido chegar ao seu objetivo. Só que antes deles partirem de Bons Portos, Paulo adverte dizendo o seguinte: olhe, Deus me avisou que essa viagem vai ser uma viagem de dano, de prejuízo, de possível morte. Mas ninguém deu ouvidos a Paulo. Paulo não era marinheiro, Paulo não era capitão, Paulo não era nada. Paulo era um curioso, um prisioneiro. O piloto conversa com o dono do navio, que conversam com o comandante Júlio e decidem prosseguir a viagem. E olha que situação. À medida que eles começam a navegar contra a palavra de Paulo, o texto bíblico diz que os ventos eram favoráveis. Eu posso imaginar a cena. O dono do navio olhando para o piloto, que por sua vez olhou para o comandante, e riram-se um com o outro. Olharam assim de soslaio, de lado para Paulo, e devem ter pensado: você não entende de nada de viagem marítima. E o navio foi embora, navegando com ventos favoráveis. Mas, de repente, vem da ilha de Creta um vento que muda tudo. O vento nordeste, que deixa o navio à deriva, e toda a autoconfiança daquela tripulação cai por terra. Todos os bons sentimentos que eles estavam abrigando na alma acabam sendo derrubados. Esta é a nossa vida, queridos e queridas. Entendam isto que eu estou falando. Nós jamais teremos neste mundo uma segurança absoluta e completa em qualquer área, a não ser em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. Ora estamos sorridentes, cheios de planos, convencidos de que conquistaremos o mundo, de que realizaremos todos os nossos sonhos. Mas basta um pequeno e invisível ser como um vírus, esse maldito vírus,
para nos mostrar o quanto somos débeis, frágeis, delicados, limitados. 1 Pedro capítulo 1, verso 24, vamos ver isso aí? Olha a minha situação, olha a sua situação aí. Nós somos isso que Pedro está falando. Pois toda a humanidade, eu e você, somos como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Apenas o calor do sol pode nos matar. Paulo Gustavo, voltando a falar do nosso artista, estava cheio de metas e projetos no teatro, projetos cinematográficos, projetos na TV, muita propaganda, mas de uma forma inesperada e súbita, a morte lhe tomou precocemente a vida. Saudável, forte, ativo, empreendedor, fazedor de obras sociais. Sabia disso? Ele doou muito dinheiro para construir um hospital. Ele manteve pessoas trabalhando durante a pandemia do seu bolso, pagando. Mas ele se foi. O destino de Paulo Gustavo pode ser o meu e o seu, se a graça de Deus não nos tomar misericordiosamente. Portanto, irmãos, para que orgulho? Para que arrogância? Para que altivez? Para que presunção? Para que querer passar em cima dos outros? Nós não somos nada, nós não temos nada que possamos levar para a eternidade. Essa é a primeira verdade. As tempestades podem surgir de modo inesperado em nossa vida, e só quem já passou por elas é que sabem na pele a profundidade da verdade aqui apresentada. Segunda lição espiritual, segunda e última lição espiritual. As tempestades nos mostram que os nossos melhores esforços podem nos conduzir a nada. As tempestades nos mostram que os nossos melhores esforços podem nos conduzir a nada. Atos 27, do 16 ao 20. Olha a luta daquele povo, olha o desespero daquele povo. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação, a estrutura do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Observem os procedimentos que eles executaram tentando salvar o navio. Primeiro, recolheram um bote salva-vidas, que era uma espécie de barco menor, que toda embarcação antiga levava atrás de si, para servir de segurança no momento de naufrágio. Só que as ondas eram tão fortes, que aquele barco pequeno estava cheio d'água e batendo contra o casco do navio, podendo gerar um naufrágio. Então o que eles fizeram? Com muita dificuldade, conseguiram levantar aquele barco e colocá-lo no convés, para ele não danificar o casco da embarcação. Segundo,
amarraram em volta do casco do navio cordas, para que ele não se rompesse com a força das águas. Terceiro, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Por quê? Porque os ventos estavam levando cada vez mais eles para longe da costa, e eles estavam com medo de chegar num lugar chamado de Sirte, que era como o famoso Triângulo das Bermudas hoje, uma área complicada, perigosa, onde eles poderiam encalhar e ali morrerem de fome, de sede, totalmente isolados do restante da humanidade. Quarto, jogaram fora a carga preciosa, que lhes daria o dinheiro para custear as despesas da viagem e o lucro. Jogaram fora a carga para que o navio não afundasse com peso. Quinto, vendo que a coisa não tinha se resolvido, jogaram fora a estrutura do navio, o mastro do navio, onde a lona era amarrada, onde a vela era amarrada, para que assim ele ficasse mais leve. E o que a Bíblia diz que aconteceu depois disso? Escuta: a escuridão e a tempestade permaneceram sobre eles, de modo que, diz o texto, eles perderam totalmente a esperança de salvação. Você já passou por um quadro assim? Você fez de tudo para resolver um problema, de tudo para sair do buraco que você se meteu, ou que colocaram você, e você lutou, esbravejou, guerreou, pelejou, mas você ficou cansado, cansada, de modo a perder totalmente a esperança de que alguma coisa nova pudesse acontecer. Esse foi o quadro deles. Esse foi o quadro deles. O que é que isso nos ensina? Às vezes, irmãos e irmãs, o nosso melhor não resolve coisa alguma. Todos os nossos esforços irão traduzir-se em nada, se de fato não fizermos do Senhor, em primeiro lugar, a nossa esperança. Não estou aqui advogando a ideia de que diante das tempestades da vida, nós devemos cruzar os braços e permitir que o nosso barco fique à deriva, com Deus levando para onde Ele quiser. Não é isso. Tem que lutar, tem que pelejar, tem que tentar, sempre. Até por coincidência, eu estou aqui com um livreto do Paulo Vieira, o PhD Paulo Vieira, e o nome do livro é O Poder da Autorresponsabilidade. Entenda, vocês sabem que eu não sou pregador de autoajuda, não sou, e sou contrário à ideia da autoajuda, não concordo com ela, porque o crente legítimo não crê em autoajuda, ele crê em ajuda do alto, é diferente. E autoajuda é com U, diz que é você próprio que tem que se ajudar. E a ajuda do alto é com L, é aquela que vem de onde? De Deus. No entanto, é claro que existem atitudes e decisões que passam pela nossa vontade. Existem comportamentos que dependem de um sim seu, ou de um não seu. Fica deitado o dia todo achando que deve mandar o dinheiro na sua conta. Não tome o remédio não, para ver se você vai sarar. Não ame de modo concreto e prático a sua família, para saber se de fato a concórdia e a harmonia vão existir dentro dela. Existem coisas que Deus não fará, porque é eu e você, somos nós quem temos que fazer. Isso é autorresponsabilidade, é entender que você tem que se levantar, tomar decisões e atitudes que dependem única e exclusivamente de você. Entretanto, meus amados,
somente com a nossa total dependência em relação ao Senhor, coisa que aqueles homens não haviam aprendido ainda. Eram homens pagãos, politeístas, adoradores de falsas divindades, com exceção de Paulo, de Lucas e de Aristarco, que estavam naquele navio. Aqueles homens não entendiam ainda o fato de que o seu destino estava nas mãos do seu Criador, e era a Ele que deveriam recorrer em primeiro lugar. Essa semana eu vi no YouTube uma entrevista com o padre Fábio de Mello. E ali foi perguntado para ele que perdeu a mãe agora recentemente, creio que não tem 2 semanas isso, se tiver muito, perdeu a mãe nessa pandemia, e perguntaram a ele se ele achava, se depois dessa pandemia, a humanidade iria melhorar, iria aprender alguma coisa nova. Ele disse: não. Poucos serão os que tomarão lições desse período de desgraça mundial, a não ser quem, como eu, perdeu alguma pessoa próxima assim. E ainda assim, olhe lá, é verdade, irmãos. Tem gente que apanha e não aprende. Tem gente que perde, fica no prejuízo e não consegue levar uma lição concreta, construtiva para casa. O ser humano, o mundo vai de mal a pior, como diz a Bíblia. Então eu creio que muitos de nós estamos dormindo em relação às lições que Deus quer nos transmitir, porque Deus fala até mesmo na tragédia, Deus fala até mesmo na perda, Deus fala até mesmo na dor, e eu diria até mesmo não, eu diria principalmente. Mas muitos de nós estamos com os ouvidos fechados. Então quero chamar a sua atenção para um ensinamento que nos coloca junto àqueles homens desesperados naquela embarcação prestes a naufragar, em Atos capítulo 27. Vamos lá, último texto de hoje, Efésios capítulo 6, verso 13, último texto de hoje. Efésios capítulo 6, verso 13, olha o que diz o texto. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. O que é essa armadura de Deus? Era o capacete da salvação, a espada do Espírito, o cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com a pregação do Evangelho da paz. Tudo isso, é só você ler antes. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia o que, irmãos? No dia mau, e permanecerem inabaláveis, depois de terem feito tudo. Olha aqui para mim, por favor, você que está em casa, se liga no que eu vou dizer. O dia mau não é uma questão hipotética, especulativa, não é uma questão se ele virá ou não. O dia mau é uma realidade, é uma questão de quando, porque certamente todos nós iremos encarar um dia mau na nossa vida, ou vários dias maus. E quando esse dia mau chegar, e ele vai chegar, o que contará apenas para cada um de nós é a qualidade e a profundidade da nossa vida com Deus. Eu vou repetir essa minha última afirmação. Quando o dia mau chegar sobre você, quando o dia mau bater as suas portas, o que contará para você enfrentá-lo é a qualidade e a profundidade da sua vida com Deus. Só assim poderemos suportá-lo.
Está difícil, né? Como está difícil. E nós servimos ao Senhor Jesus. E nós cremos num Deus vivo, mas está difícil. Imagina para quem não está firmado nesse Jesus. Imagina para quem não tem uma esperança que vai além desse mundo. Imagina para quem não tem a convicção da eternidade com Deus. Imagina para quem não é habitado pelo Espírito Santo da promessa. Imagine! A noite escura da alma é uma realidade inevitável. Mas nós vamos vencê-la se estivermos firmados em Jesus. E ponto final. Quarta-feira eu continuo essa temática e a gente vai trazer uma palavra de vitória para a igreja em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Baixa sua cabeça aí. Eu quero te apresentar Deus bendito, cada um que está aqui nesse tempo, cada um que está em casa e que está enfrentando agora a escuridão de uma noite que parece não ter fim. Olha para o céu e já há muito tempo não contempla as estrelas, a lua, o sol sobre a sua cabeça. A negritude da noite é cada vez mais densa, amedrontadora, assustadora, e estão perdidos, não sabem como sair dela, não sabem como prosseguir na sua jornada. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, consola, conforta, refrigera a alma, cuida de quem está abatido, renova as esperanças, ó Deus amado, que mesmo nesse momento de trevas, eles possam dizer como Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Que seja esta a nossa vivência, a nossa experimentação diária, Deus. Ajuda-nos no meio da escuridão, no meio das incertezas, no meio das dúvidas, no meio das tempestades, no meio das inquietações. Ó Deus querido, nós só precisamos que o Senhor acalme a nossa alma e o nosso coração, porque nós continuamos a crer que Tu és Deus presente na batalha. Tu és o nosso Emanuel, na pessoa do Teu Filho Jesus, Deus conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós reafirmamos esta crença, esta convicção, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que bom poder olhar para Jô, hein, Jô? E saber que você está saindo dessa noite escura. Amém? Você passou por ela. E só quem estava contigo sabe do que eu estou falando. Luciana, querida, você vai sair dessa noite também. Você crê nisso, Luciana? Você vai sair. E lembra de uma palavra, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus usou tudo isso para trazer você para Ele. Prenda-se a esta verdade. E é isso que vai fazer toda a diferença no restante da sua caminhada. Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês não percam a confiança no Senhor, o Pai das luzes, como diz Tiago, que nos livra de toda escuridão. Fiquem na paz, queridos.